Então, pessoal, vamos continuar a nossa aula sobre o texto do Rubem Alves, analisando a questão da ciência e do conhecimento, certo? Na última aula, a gente viu que, a depender do comportamento da pessoa, ela pode chegar a ter crenças e comportamentos rituais que o autor vai chamar de pensamento mágico ou crença na magia, né? Segundo o autor, isso é uma forma de senso comum, né? O senso comum tem várias e várias formas. Essa é uma das formas que ele coloca no texto como sendo senso comum. É aquele, eu dei o exemplo bem rápido, vou falar novamente. Imagine um jogador, e talvez até você já tenha sentido isso, que está ali de frente à TV assistindo e aquilo é o seu time favorito, alguma coisa assim, você está envolvido naquilo ali, você quer que o seu time ganhe e de repente você se vê fazendo um gesto diante da TV, ou com a perna, com o braço, se levantando, fazendo alguma coisa assim, que no seu inconsciente, no seu lado emocional, você compreende aquilo como se fazendo aquele gesto você fosse capaz de alterar o resultado do que vai acontecer. Certo? Então, se você parar para pensar, por um instante parece um pouco estranho o autor falar sobre isso, né? A questão da magia e tal. Mas se você parar para analisar, você vai ver que esse comportamento é mais comum do que a gente pensa. Então a gente vai continuar dessa parte, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela e a gente vai direto para o texto na parte em que a gente parou. Então, pessoal, dito isso, ele vai começar a falar sobre alguns exemplos, tá? Então ele vai falar sobre um menino que vive numa tribo, né, e que foi estudada por esse antropólogo aqui chamado Evans Pritchard, que é um estudioso aqueles estudiosos que vão para um lugar bem remoto e vão viver entre as pessoas e vão tentar compreender a cultura. E uma das coisas que o Evans Pritchard tentava entender era a crença na magia, na feitiçaria, no caso, né, entre essa tribo, que é os Azandi, né? E aí o autor, o Rubem Alves, traz para a gente entender como é essa crença, né? E também para a gente pensar na diferença disso, que é no nosso caso, né? A maioria de nós, pelo menos, quando procura explicar o que acontece na nossa vida, não adere a essas crenças em feitiçaria, por exemplo. Obviamente a gente sabe que isso existe na nossa sociedade. No entanto, a gente está tão impregnado de ciência, a ciência ela está tão forte em nossas vidas, que todas as vezes que a gente precisa explicar alguma coisa que aconteceu na realidade, a gente geralmente, a gente tenta ir na direção da ciência, né? Um bom exemplo seria quando a pessoa adoece, por exemplo, ela vai fazer o que? Ela vai procurar a ciência através de remédios e coisas assim, certo? Então ele vai narrar essa historinha do menino lá, né? Ele vai dizer assim, ó. Isso são as palavras do antropólogo, tá? Do Evans Pritchard, do pesquisador que foi viver entre os Azandi. Ele diz assim, ó. A princípio eu achei estranho viver entre os Azandi e ouvi suas ingênuas explicações de infortúnios que para nós têm causas evidentes. Infortúnios são coisas ruins que acontecem, tá? Com a gente. Depois de certo tempo, aprendi a lógica do seu pensamento e passei a aplicar noções de feitiçaria de forma tão espontânea quanto eles mesmos, nas situações em que o conceito era relevante. Ele está dizendo aqui que entendeu tão bem o povo que falava de feitiçaria que ele mesmo começou a agir dessa forma parecida com eles. Um menino bateu o pé num pequeno toco de madeira que estava no seu caminho, coisa que acontece frequentemente na África. E a ferida doía e incomodava. O corte era no dedão e era impossível mantê-lo limpo. Inflamou. Ele afirmou que bateu o dedo no toco por causa da feitiçaria. Como era meu hábito argumentar com os Azandi e criticar suas declarações, foi o que fiz. Ou seja, ele é da nossa sociedade, certo? Então como é que a gente explica as coisas? Cientificamente, ou se não cientificamente, de uma maneira extremamente procurando ser racional. Então o que aconteceu? O menino bateu o pé, a gente vai procurar a causa pelo que aconteceu. A gente não vai procurar a causa do que aconteceu em nenhum elemento
da imaginação, da fantasia ou sobrenatural, o que a gente chama sobrenatural. A gente vai evitar essas coisas porque a palavra racional, ela desde o início quando surge, ela vem carregada desse sentido de explicar a realidade sem recorrer a esses elementos, nem ao sobrenatural, nem à imaginação, nem à fantasia. Então ele vai e ele diz aqui que costumava argumentar com a tribo. Então, se eles diziam que aquilo aconteceu por feitiçaria, ele ia, rebatia, dizia que não, que aquilo aconteceu por isso, por isso, por isso. Dava causas racionais para o que aconteceu, certo? Então ele continuando aqui, ó. Ele fez a crítica, né? Disse ao garoto que ele batera o pé no toco de madeira porque ele havia sido descuidado e que o toco não havia sido colocado no caminho por feitiçaria, pois ele ali crescera naturalmente, o toco. Ele concordou que a feitiçaria não era responsável pelo fato do toco estar no seu caminho, mas acrescentou que ele tinha os seus olhos bem abertos para evitar tocos, como na verdade os Azande fazem cuidadosamente, e que se ele não tivesse sido enfeitiçado, ele teria visto o toco. Ou seja, o menino discordou dele. Aliás, no início, quando ele falou que não foi feitiçaria, foi porque o menino bateu no toco e cortou o pé porque estava descuidado e não porque alguém enfeitiçou, fez o toco nascer ali magicamente na frente dele. O toco já estava ali, nasceu naturalmente. Então, nesse sentido, o menino vai e diz, tá, concordo com você, mas não foi a feitiçaria que fez surgir o toco, mas foi a feitiçaria que me fez ficar descuidado. Perceba aí, pessoal, o que eu quero que vocês percebam é como de todo jeito o pensamento ele tenta encontrar uma explicação para o que acontece. E essa explicação ela é a explicação da cultura dele, tá entendendo? Aquele homem dizendo a ele que aquilo não é feitiçaria, para ele não representa nada, porque ele não compreende que sujeito é aquele e de que mundo aquele sujeito veio. Ele nunca viu o mundo daquele sujeito, com as explicações que aquele sujeito fala. Então, para ele, aquilo não faz sentido. Então, por mais que ele insistisse, o menino sempre escorregava para o outro lado e rebatia o que ele dizia, encontrando uma outra explicação, mas sempre confirmando de novo que foi feitiçaria. Sempre confirmando de novo que aquilo que aconteceu foi verdade e porque pertence à cultura dele explicar as coisas dessa forma, tá? Grave isso porque o autor vai falar lá na frente, vai usar isso para explicar uma outra coisa. Como argumento final, para comprovar o seu ponto de vista, ele acrescentou que cortes não demoram dias e dias para cicatrizar, mas que, ao contrário, cicatrizam rapidamente, pois esta é a natureza dos cortes. Por que então sua ferida havia inflamado e permanecido aberta se não houvesse feitiçaria atrás dela? Aqui é a argumentação que o menino disse, né? Se o estudioso estivesse certo, diz o menino, se você estivesse certo, por que é que então a ferida não está sarando como geralmente sarava rápido? É feitiçaria. Então ele sempre encontra uma maneira, tá? Aí aqui, para encerrar, o autor coloca: espero que você tenha compreendido que este não é um livro só para ser lido. Ele contém materiais para serem trabalhados. Ele quer que a gente reflita sobre o que ele está dizendo, né? O exemplo lá para a gente pensar. Estou tentando mostrar que existe uma continuidade entre o pensamento científico e o senso comum. Aqui representado pela magia. Continuidade, o que ele está dizendo é que existe uma ligação. Eles não estão tão separados assim quanto talvez se possa pensar. Talvez quando um cientista diz, isso é senso comum, isso é inferior. O que o autor está querendo dizer é que isso está errado. Na verdade, ciência não existe sem o senso comum, como ele falou lá em cima. E há uma ligação, há uma continuidade entre os dois. E aí ele faz a pergunta, né? Quais os pressupostos que fazem com que o garoto junte e relacione as coisas, o que aconteceu com ele, né? Junte e relacione as coisas da forma como ele faz. Por que é que você não faz como ele? E aí ele coloca a gente para pensar nesse ponto, né? Que era o que eu estava falando, no sentido de que por que nós não explicamos as coisas
que acontecem conosco da mesma maneira que o menino explica, né? A gente tem que entender que a gente está numa cultura, e essa cultura ela é fortemente científica, e esse menino está numa cultura em que fortemente é mitológica, em que a feitiçaria para ele é verdadeira, é real, e ele não vai explicar de uma outra forma senão a forma que ele tem disponível. Assim como se alguém perguntar para você alguma coisa, você vai ter que responder aquilo que você sabe. E aquilo que você sabe é aquilo que a cultura permitiu que você soubesse. Aquilo que a cultura foi ensinada para você, passada para você. Certo? Então, a aula encerra aqui, aí depois a gente continua a partir desse ponto, tá? Mas fique com essa reflexão aí sobre a questão da cultura e de como a gente só consegue fazer as coisas e pensar dentro de uma certa estrutura cultural, tá? Beleza? Então até mais.